Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dragoneiro, o Caçador de Dragões. Eu devo dizer o seguinte, vocês não têm noção do quanto eu estou contente em comentar esse título. Quem acompanha o canal sabe que eu comecei a ler os quadrinhos da editora italiana Bonelli faz pouco mais de um ano e eu fui bem intenso nesse tempo. Eu procurei vários títulos, eu li bastante coisa. Eu acho que eu li praticamente todos os personagens da Bonelli que foram lançados no Brasil. Assim, não li todos ainda, mas faltam poucos. E o seguinte, eu também fui ver o que saía na Itália, o que a editora lançava na Itália e não chegava até aqui o Brasil. E tem bastante coisa, muita coisa mesmo. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente Dragoneiro, que é uma série de fantasia à la Dungeons and Dragons, ou sei lá, Senhor dos Anéis. E eu gosto muito de fantasia. Agora imagine, eu gosto muito de fantasia. O RPG fez parte da minha adolescência e juventude. Até hoje eu tenho uma vontade grande de voltar a jogar. Bom, tem esse meu gosto pela fantasia e o fato de eu estar encantado com as histórias publicadas pela Bonelli. Então, é lógico que essa série aqui ia me chamar a atenção. Fantasia tá produzida pela Bonelli. E mais que isso, a série é bastante elogiada. Todo mundo que eu já vi falando sobre ela falou em tons elogiosos. No fim do ano passado, a editora Mitos anunciou que lançaria a edição inicial de Dragoneiro. E esse mês de fevereiro foi o mês do lançamento. Mas a minha alegria, minha gente, não é só pelo fato de Dragoneiro ter sido lançado no Brasil. A principal razão, é claro, ter sido lançado, mas é o fato de que essa história correspondeu às expectativas que eu tinha. A história desse primeiro volume é realmente muito bacana. Tanto o roteiro quanto os desenhos são bem bons. Mas vamos a algumas informações sobre Dragoneiro. Esse volume é um one shot, uma história completa, assim, uma edição única, que foi publicada lá na Itália em 2007. E foi o sucesso desse one shot, dessa edição fechada, que fez com que anos depois, em 2013, surgisse uma série mensal de Dragoneiro. Inicialmente, pelo visto, os autores estavam trabalhando num segundo one shot. Só que a Bonelli liberou e propôs que virasse uma série mensal, então dividiram esse segundo one shot, salvo engano, em 4 edições, e a partir daí a série deslanchou, está sendo publicada até hoje, pelo visto, com um nível de qualidade médio bem alto. Bom, esse volume inicial ele tem 292 páginas e ele foi escrito por Luca Enoch e Stefano Vietti, é isso mesmo. E os desenhos são do Giuseppe Matteoni. Tanto o roteiro quanto os desenhos são muito bem feitos. Deixa eu mostrar um pouco dos desenhos para vocês. Bom, como é tradicional na Bonelli, a arte é em preto e branco. Inclusive, assim, a edição brasileira reproduz a edição original italiana. Anos depois, tempos depois, foram lançadas versões colorizadas dessa arte produzida originalmente em preto e branco. E da Dragoneiro também tem alguns especiais produzidos diretamente em cores. Bom, em Dragoneiro, nós não temos assim só a apresentação de um personagem bacana, mas a criação de todo um universo de fantasia. Um universo que possui sua própria geografia, sua própria história, sua própria mitologia. E é um universo que tem assim algumas características próprias. Nele estão conjugadas tanto assim a fantasia mais clássica, mas tem alguns elementos tecnológicos, como balões, planadores, armas de fogo, e tudo isso toda essa situação dúbia de magia e tecnologia, ela é encarnada na série em duas ordens, os magos e os tecnocratas. E essa junção de elementos, magia e tecnologia, ela não soa forçada, isso podia ficar muito tosco, mas forma realmente um todo que é orgânico. Vamos agora mais diretamente à história. No início da história, nós sabemos que algumas torres gigantes formadas por sangue de dragão, elas estão ruindo. E alguns personagens começam a ficar bastante preocupados com isso, porque essas torres elas funcionam como uma espécie de selo
para um local, né, para um mal, um selo que fecha um local para onde um mal muito grande foi banido eras atrás. É mostrado como é que esse mal foi banido, por que essas torres são feitas de sangue de dragão, isso tudo é mostrado no decorrer da história. Né? Bom, o que acontece com essas torres ruindo, esse mal está retornando. E para impedir que esse mal retorne, um grupo vai ser reunido. E esse grupo é formado por um mago, por uma tecnocrata, por um guerreiro humano, um orc, uma mãe guardiã, que é as mães guardiãs, elas pertencem a uma ordem que elas protegem os magos. Parece que quando os magos têm uma missão muito importante, eles convocam uma mãe guardiã que tem o dever de proteger a vida deles. E mais para frente vai ser acrescido nesse grupo, vai ter a presença de uma elfa herbalista, uma elfa que domina, não só herbalista, mas ela é uma espécie de elfa botânica. Ela manja muito de plantas, para que as plantas servem. Isso vai ser melhor explicado na história. Bom, a partir da formação e das aventuras desse grupo, são mostrados mais detalhes sobre os personagens e sobre o mundo que eles habitam. Fragmentos do passado de algum desses personagens são mostrados em flashbacks. E, bom, algumas pessoas podem, sei lá, dizer que Dragoneiro não traz nenhuma novidade conceitual. E isso pode até ser verdade. Dragoneiro é realmente uma história tradicional de fantasia. Só que é uma boa história tradicional de fantasia. Uma história tradicional de fantasia muito bem feita. Isso aqui se insere numa tradição de obras como O Senhor dos Anéis. É claro que O Senhor dos Anéis está por trás disso aqui. Ou dos grandes, dos bons romances de D&D. Nesse número inicial, o que acontece? Nós temos os personagens sendo apresentados e, embora eles não possam ser muito bem desenvolvidos, é claro, né, você tem um limite de páginas. Embora tenha 292 páginas, é grande para os padrões Bonelli, né, isso aqui é tamanho, sei lá, de um text anual. Tem número de text anual que são maiores, né, max text, mas no geral isso aqui é bem volumoso para o padrão Bonelli. Embora seja assim, claro que não tem espaço para desenvolver essa grande quantidade de personagens em detalhes. Mas ainda assim, as características dos personagens são mostradas o suficiente para que eles sejam reconhecidos. Elementos do passado são mostrados para que nós conheçamos um pouco dos dramas, dos medos, das esperanças. Os autores, eles trabalham com arquétipos, por exemplo, o velho mago, o guerreiro exilado, mas eles colocam alguns detalhes que fazem com que, ao mesmo tempo que esses personagens sejam tipos, né, eles tenham uma personalidade reconhecível. E o roteiro, minha gente, é redondinho. A história fecha, só que os personagens e o universo apresentados fazem com que o leitor tenha um gostinho de quero mais. Vale dizer que a Mitos condicionou o lançamento da revista mensal às boas vendas desse especial aqui. Bom, como vocês sabem, eu não costumo dizer nos meus vídeos para ninguém comprar nenhum quadrinho. Meu objetivo aqui é comentar a história. Eu não falo assim, dá uma chance, compra. Não é meu jeito. Tem nada contra quem faz, mas não é o que eu costumo fazer. Mas aqui eu vou abrir uma pequena exceção. Vou dizer o seguinte, se você curte fantasia nos moldes clássicos, eu recomendo muito que você pegue Dragoneiro. Muito mesmo. Dragoneiro foi para as bancas, pelo menos Rio e São Paulo, eu sei que foi, acho que em outros estados também. Mas, de todo modo, tem na loja online da Mitos, tem na Amazon. O preço é R$ 34,90, que eu achei um preço até bem ok pela edição que é dada, mas tem sempre promoções, sempre. Sempre. O pessoal que comprou na pré-venda, por exemplo, comprou com 35% de desconto. Eu estou abrindo uma exceção e falando isso porque eu gostei realmente demais desse material. E eu quero, assim, eu estou agindo por um certo interesse, né? Eu quero ver a continuação. Quero muito, torço muito para que a mensal venha e saia no Brasil. E de verdade, eu acho que, como eu disse, se você gosta de uma fantasia feita nos moldes clássicos, sim, dessa tradição iniciada pelo Senhor dos Anéis, você vai curtir Dragoneiro. Dragoneiro é diferente do Senhor dos Anéis. Como eu falei, tem esse elemento tecnológico mais presente. Essa é só uma diferença, tem outras. Mas assim, a tradição que ela se segue é essa. E é um tipo de quadrinho também que não é tão comum a gente ver nas nossas bancas, nas nossas livrarias. É claro que sai coisas de fantasia. A Gold Edition da Mitos mesmo lança bastante coisa de fantasia.
Pock Nankin lança, mas uma série recorrente, com esse universo todo formado, isso é bem raro, né? E vai ser bem legal se o Dragoneiro se consolidar. E vale, assim, dizer também que é nesse one shot aqui que o título Dragoneiro é explicado. Ele é um título que um dos personagens vai assumir. Posso até dizer, se não é um grande spoiler, o guerreiro vai assumir esse título. Isso é contado aqui. O como ele ganhou esse nome. E os autores parecem curtir tanto o Tolkien que eles resolveram seguir o exemplo desse grande mestre inglês e introduzir palavras numa linguagem fictícia. E ficou bem bacana. Tem notas no decorrer do quadrinho, não atrapalha em nenhum momento a fluidez, e também, para quem curte, tem um glossário logo aqui no início. Eu vou dizer o seguinte, eu estou falando demais, eu estou bastante empolgado com isso aqui. Foi uma história que realmente em alguns momentos me tirou sorriso, que eu fiquei empolgado, eu li num fôlego só. Mas assim, o que eu quero, já digo de cara, assim, é que a gente está em fevereiro ainda. Mas pelo menos para mim, Dragoneiro já é um dos grandes lançamentos desse ano, de 2019. Bom, acho que eu, assim, nesse vídeo eu me meio traído pela minha empolgação. Acho que ficou bem claro como é que esse título me afetou e como é que eu gostei dele. Mas é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter visto o vídeo. Se você já leu Dragoneiro, coloca aí embaixo. Se você não leu, mas gosta de fantasia, quiser perguntar alguma coisa, coloca aí nos comentários também. Sei lá, se tem outros títulos desse jeito, desse estilo que você gostaria de indicar, bota aí. Não esquece de dar teu joinha se você gostou do vídeo. Também não se esquece de se inscrever se você está chegando agora. Bom, acho que é só isso mesmo. Um abração e até o próximo vídeo.